Capítulo 9. Reúna a sua herança. Deixe um legado de filhos espirituais. Você já ouviu falar dos Quakers? Eles eram um grupo religioso que prosperou na América no início do século XIX, construindo grandes comunidades no leste dos Estados Unidos. Por causa do seu tremor peculiar durante suas reuniões, eles foram chamados de Shakers. Os que tremem se sacodem. Hoje os Shakers são história. O traço mais visível do grupo sobrevive nos móveis simples e bem feitos que eles fabricavam. Por que esse grupo, uma vez tão bem sucedido, desapareceu? Por causa da teologia peculiar que praticavam. Os Shakers criaram no celibato e o preferiram ao casamento. Eles tinham poucas oportunidades. Muitos convertidos a esses grupos religiosos perdeu sua força e o grupo declinou no final do século XIX. Quando uma posteridade espiritual é atrofiada, como ocorreu com os Shakers, não reproduzimos filhos e o nosso legado morre. Sem desenvolver pais e mães espirituais em nossa geração, estaremos correndo o risco de perder a próxima geração. Minha família se reúne todos os anos. Tias, tios, irmãos, irmãs, primos, sobrinhos e sobrinhas, que estão conectados à árvore genealógica da família Kreider. Quando meus avós estavam vivos, eu percebia como eles se olhavam com um brilho nos olhos durante esses encontros de família. Eles sabiam que todos estávamos lá por causa deles. Isso lhe dava uma profunda satisfação ao ver a sua posteridade. O Senhor deseja ver famílias espirituais se reproduzindo continuamente, gerações afora. Ele tem perspectiva genealógica e nós também precisamos ter essa mesma perspectiva. O apóstolo Paulo estava pensando em 4 gerações quando chamou seu filho, Timóteo, e o exortou a encontrar homens fiéis a quem pudesse transmitir o que Paulo lhe estava ensinando para a geração seguinte. E as palavras que primeira geração, ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, segunda geração, confia a homens fiéis, terceira geração, que sejam também capazes de ensinar outros, quarta geração, 2 Timóteo 2:2. Paulo estava pensando a respeito da sua posteridade espiritual e falando como um pai espiritual para seu filho, Timóteo, que lhe daria netos e bisnetos espirituais. Toda a Bíblia foi escrita da perspectiva de família. Era natural para Paulo pensar em termos de posteridade espiritual, porque era dessa forma que a sociedade bíblica era constituída, e era isso que Deus queria. Deus nos chamou para gerar uma linhagem espiritual. Em Gênesis 15:1, quando Deus falou a Abraão acerca de uma semente ou descendência espiritual prometida, ele disse: "Não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa." Quando Deus nos dá uma revelação espiritual para sermos pais espirituais, não precisamos ter medo. Podemos cometer erros ou às vezes ser machucados por pessoas que estamos ajudando, mas temos um escudo para nos proteger. Deus vai ser a nossa grande recompensa. Abraão tinha 99 anos de idade, quando Deus lhe deu a promessa de que ele seria o pai de muitas nações. Gênesis 17:4. Essa aliança também prometia que seus descendentes seriam tão numerosos como as estrelas do céu. Gênesis 26:4. É verdade, esse acordo está falando acerca de uma aliança entre Deus, Abraão e o povo judeu. Mas Gálatas 3:29 diz que aqueles que pertencem a Cristo são descendências de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Portanto, Deus também deseja gerar nações por meio de nós, os crentes. Essas nações ou grupos de pessoas que vão conhecer a Deus por causa da nossa influência vão ser a nossa linhagem espiritual. Eles são a nossa posteridade no reino de Deus. Recebemos essa promessa porque somos filhos da promessa. Nosso Deus deseja dar-nos uma posteridade espiritual. Nossa herança de filhos espirituais.
Essa promessa de filhos espirituais é para cada cristão. Deus nos colocou nesta terra porque Ele nos chamou para que nos tornemos pais e mães espirituais na nossa geração. Com isso, vem a expectativa de que nossos filhos espirituais tenham seus próprios filhos espirituais e esses, por sua vez, tenham seus filhos espirituais, e isso deve continuar infinitamente. Nossa herança serão todos esses filhos espirituais que um dia poderemos apresentar a Jesus Cristo. Não importa o que estejamos fazendo, quer sejamos donas de casas, estudantes, trabalhadores em uma fábrica, pastores de igreja ou diretores de uma grande corporação, temos a bênção divina e a responsabilidade de gerar filhos, netos e bisnetos espirituais. Todos somos chamados para passar a outros da rica herança que Deus nos prometeu. Há alguns anos eu estava ministrando em uma conferência de treinamento para preparar líderes de igreja a tornar-se pais e mães espirituais bem-sucedidos, em uma igreja de apenas 4 anos de idade, em Lincoln, Califórnia, pastoreada por Darius Lawes. Fiquei impressionado com o que experimentei ali. Essa igreja novata já contava com 600 pessoas e estavam treinando pais e mães espirituais para abrir suas casas e ministrar a cristãos novos na fé. Mais de 80% das pessoas da igreja eram crentes novos. Até o prefeito e a sua esposa tinham se tornado cristãos. Quando uma pessoa tinha um encontro com Deus, ela era imediatamente convidada para uma igreja na casa, um grupo pequeno. Ali o novo cristão era conectado com relacionamentos ao corpo de Cristo. Um pai ou mãe espiritual acompanhava o novo crente até que ele estivesse pronto a tornar-se pai e mãe espiritual, e uma nova geração de crentes estava sendo gerada. Darren e sua equipe não se concentravam em programas de igreja, mas sim em Jesus e na paternidade espiritual. Eu gosto como Abraão reagiu ao Senhor quando ele mostrou-lhe as estrelas do céu e lhe prometeu descendentes tão numerosos como as estrelas. Abraão creu no Senhor, Gênesis 15:6. Qual era o motivo da sua fé? Sua herança. Nós também precisamos crer no Senhor para gerarmos muitos filhos espirituais. Podemos confiar em Deus para fazê-lo. Isso pode não ocorrer da noite para o dia, mas vai acontecer quando confiarmos na fidelidade de Deus. Em certa ocasião, depois de ter ministrado em uma igreja em Dallas, no Texas, um jovem veio apressadamente no meu encontro com a Bíblia na mão e queria contar-me o seu testemunho pessoal. Meus pais não são cristãos, mas recentemente eu li essa Bíblia que encontrei aberta sobre a mesa. Depois de lê-la, entendi que precisava de Jesus. Entreguei a minha vida a Cristo e comecei a procurar uma igreja levando essa Bíblia comigo. Encontrei uma igreja perto da minha casa e entrei. A primeira pessoa a me saudar foi uma jovem, e depois de contar a minha história, ela chamou seu pai e disse: "Conte ao meu pai o que você contou para mim." Esse homem ouviu meu testemunho com interesse e então examinou a Bíblia que eu estava segurando. Há 15 anos, ele disse, eu testemunhei a um homem com quem servi no exército. Ele recusou-se a receber o Senhor, mas concordou em pegar a Bíblia que você está segurando. O homem a quem eu testemunhei era o seu pai. Esse jovem continuou relatando que agora estava se preparando para casar-se com aquela jovem que ele havia encontrado naquela igreja, e eles estavam prontos para servir como líderes de uma célula. A sua linhagem espiritual continuaria. Que história maravilhosa de posteridade espiritual no reino de Deus! Temos a promessa de uma herança de filhos espirituais. Deus quer nos dar uma herança de filhos espirituais. E Ele vai fazê-lo pelas gerações afora. Ele é um Deus que tem um coração para famílias e está interessado nas gerações futuras. Famílias saudáveis vão se multiplicar. O Senhor quer que sejamos férteis e nos multipliquemos. Gênesis 1:28. Nosso Deus é um Deus de multiplicação. A multiplicação é um ato da natureza. Quando menina, eu morava numa fazenda e um dia resolvi contar os grãos de uma espiga de milho. Havia 1.200 grãos na primeira geração. Você sabia que a geração seguinte produz 144 milhões de grãos de milho?
Da mesma maneira, células saudáveis no corpo se multiplicam e causam o crescimento do corpo. Uma célula viva está num estado de constante atividade. A igreja, no livro de Atos, multiplicou-se rapidamente porque ela entendeu o valor dos pequenos grupos de células nas casas para ajudar na edificação dos crentes por meio de relacionamentos familiares e espirituais. Essas células funcionavam num relacionamento próximo uma das outras, da mesma forma que as células no corpo funcionam. Essa atividade saudável e a independência resultaram em um crescimento saudável na igreja primitiva. À medida que o Senhor restaurava a vida de uma família espiritual em seu reino hoje, a igreja em nossa geração também vai se multiplicar rapidamente. Precisamos estar preparados. Devemos treinar adequadamente e preparar pais espirituais e filhos e filhas para que Cristo possa ser formado neles. Romanos 8,19 diz: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Quando Cristo é plenamente formado em seu povo, a criação vai se erguer e tomar conhecimento. Paulo desejava profundamente ver seus filhos espirituais em Tessalônica e diz o seguinte em 1 Tessalonicenses 2, 19 e 20. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vida? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Seus filhos espirituais eram sua glória e alegria, sua herança. Paulo se regozijava como um vencedor, recebendo uma coroa de flores pela vitória dos jogos quando ele lembrava dos seus filhos e netos espirituais que ele apresentaria a Cristo. Eu levo as fotos dos meus filhos e meu neto em minha pasta. Eles são minha alegria e minha posteridade. Quando olho para eles, eu sei que tive uma participação na existência deles nessa terra. Nossos filhos e filhas e netos espirituais são a nossa posteridade espiritual. Um legado espiritual. No ano passado estive em Barbados, treinando líderes e crentes de muitas igrejas acerca da paternidade espiritual e do ministério de grupos pequenos. No dia da minha volta para os Estados Unidos, Bill Landis, um missionário que morava com sua família em Barbados e é o responsável pelo Ministério de Jovens como a Missão Jocum para o Caribe, pediu-me para passar em sua casa antes de ir para o aeroporto. Bill e sua família, junto com a equipe de líderes, gastaram seu tempo treinando e preparando cristãos para tornar-se líderes espirituais nas ilhas do Caribe. Nessa visita a Barbados, Bill contou-me algumas histórias interessantes a respeito dessa pequena nação. Ele explicou que décadas atrás, muitos em Barbados vieram como escravos para a ilha, oriundos do oeste da África, inclusive do país de Gâmbia. Agora, depois de receberem a Cristo e serem treinados como missionários, eles estavam sendo enviados de volta para o seu país natal, para levar os muçulmanos de Gâmbia para Cristo. Como uma herança em comum, tinha tudo para dar certo. Então ele disse algo que me tocou profundamente. Leury, você consegue ver que as pessoas que estão sendo alcançadas em Gâmbia são, em parte, a sua herança espiritual? Você foi um dos meus pais espirituais. Enquanto estava sentado no avião retornando para os Estados Unidos, eu estava estorneado com o significado das palavras de Bill. Há vários anos, muitos antes de me tornar pastor, escritor ou líder de igreja, eu era um jovem granjeiro que dirigia um estudo bíblico para outros jovens. Durante esse tempo, eu havia me tornado um dos pais espirituais de Bill. Bill era agora o pai espiritual daqueles que ele havia discipulado em Barbados. E os cristãos de Barbados que agora estavam indo para a África e levando os habitantes de Gâmbia para Cristo eram de alguma maneira meus bisnetos espirituais. As gerações futuras receberiam as promessas de Deus porque um jovem granjeiro tinha sido obediente ao chamado de Deus para discipular um grupo de adolescentes com mais de 20 anos antes. Sim, eles faziam parte do meu legado espiritual. Enquanto estava meditando acerca dessa realidade, eu fui tocado profundamente pelo Senhor. Era como se eu fosse o recipiente de uma grande herança. Um avivamento de grande alcance está logo ali, na esquina, pronto para acontecer. O povo de Deus precisa estar alerta para acomodar a grande colheita que esse avivamento vai produzir para o reino de Deus. Pais espirituais vão precisar estar preparados para obedecer a seu chamado e trazer esses novos cristãos para debaixo das suas asas.
Deus chamou você para ser pai ou mãe espiritual. O Senhor quer dar a você um legado espiritual. Você pode não estar se sentindo preparado. Na verdade, você pode estar se sentindo despreparado. Apesar disso, o chamado de Deus permanece para a sua vida. Restaurando o padrão do Novo Testamento. Embora nos últimos 1700 anos uma boa parte da Igreja de Jesus Cristo tenha se desviado da verdade, da restauração relacional entre pais e filhos, o Senhor está soprando uma palavra nova em nossa geração para o seu povo. Em vez de ter o foco em reuniões e construções que promovem programas para encorajar o crescimento espiritual dos crentes, Ele está nos convidando para ser a sua família e voltar para a verdade do Novo Testamento de edificar famílias. Muitos cristãos estão se encontrando nas casas, em grupos pequenos, por todo o mundo, porque o Senhor está restaurando esse sentimento de família no corpo de Cristo. Os cristãos estão outra vez começando a reviver o livro de Atos. Eles estão vendo a importância de capacitar a próxima geração por meio da paternidade espiritual. Organizações para-eclesiásticas têm entendido essa verdade por anos. Organizações como Navegadores, Cruzada Estudantil para Cristo e Jovens como a Missão aplicaram Efésios 4,16 nas suas operações de ministério e chegaram à conclusão que, se todos são treinados, o corpo de Cristo vai expandir e crescer. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. O corpo de Cristo deve estar unido e ajustado como um corpo humano. Quando todos os membros estão trabalhando, o corpo de Cristo vai ser saudável e crescer. Jesus quer que sua igreja seja restaurada para o padrão do Novo Testamento da vida em família. Ele ministrou para multidões, mas passou a maior parte do seu tempo com poucos. Os discípulos mudaram o mundo. Eu creio que estamos vivendo numa época de preparação e restauração. Deus está nos preparando para um trabalho que Ele planejou para nós. Por isso, precisamos dizer como o apóstolo Paulo: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Filipenses 3,12. Enquanto prosseguimos firmes e determinados a seguir o padrão de que Jesus tem colocado para nós, Ele promete tempo de descanso e restauração. Arrependam-se, pois, para que venha o tempo de descanso da parte do Senhor, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas. Atos 3, 19, 20, 21. Vinho novo para odres novos. No início dos anos 70, um grupo de jovens, a maioria entre 16 a 22 anos de idade, e eu iniciamos um ministério de evangelismo por amizade em nossa área. Deus colocou um peso em nossos corações pelos jovens descrentes em nossa vizinhança e estávamos prontos para o desafio. Queríamos fazer a diferença no mundo em que vivíamos e mostrar o amor de Jesus para aqueles que raramente ouviriam falar desse nome, exceto em expressões profanas. Por meio dos 2 a 2, utilizando clubes e lanchonetes, os frutos do nosso trabalho começaram a aparecer. Muitos jovens entregaram sua vida a Jesus. Embora tivéssemos tentado por muito tempo envolver esses jovens em nossas igrejas locais, isso não tinha surtido efeito. As igrejas existentes não eram flexíveis o suficiente para esses novos cristãos. Por quê? Cristãos novos necessitam de estrutura nova em que possam crescer. Jesus disse: "E ninguém põe vinho novo em uma vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, o vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova." Lucas 5, 37 e 38. Os novos cristãos eram como um vinho novo, ainda no processo de fermentação. Quando foram colocados em odres, vasilhas velhos, estruturas da igreja existente, esses odres não eram compatíveis. É claro que na época não tínhamos um conhecimento profundo acerca da verdade do vinho novo e das vasilhas ou odres novos. Mas Deus foi fiel. Nós abrimos as nossas casas para ser os pais e mães espirituais desses jovens e adolescentes. E logo eles estavam amontoados em nossa sala de estar semana após semana. Desse começo, pouco significativo, nasceram grupos pequenos. Quando separamos o pessoal em grupos pequenos para treiná-los, estávamos preparando esses jovens para a geração seguinte de crentes.
O trabalho foi duro e requeria compromisso, mas valeu a pena vê-los crescer em Deus e alcançar outros. Hoje eu tenho o privilégio de servir como o diretor internacional de igrejas no mundo todo, que teve seu início com esse ministério de grupos pequenos. Sedentos por vinho novo. Eu creio que o Senhor vai derramar o seu Espírito Santo e trazer um real avivamento para a igreja nesses últimos dias. Vai haver um despertar maior para as coisas de Deus em nossas comunidades e milhares vão ser atraídos para o reino de Deus. Quando o Senhor derramar esse vinho novo, devemos ter os nossos odres preparados ou vamos perder a colheita. Os odres novos, estruturas da igreja primitiva eram simples. As pessoas se encontravam nas casas. Por toda a história, houve os que duplicaram esse método de trabalho da igreja primitiva com resultados positivos. John Wesley, o fundador da igreja metodista, organizou milhares de reuniões de estudo, em que as pessoas se encontravam nas casas para crescer em Deus nos séculos XVIII e XIX. Em certa ocasião, ele fez o seguinte comentário: temos visto mais resultado na vida das pessoas que estão em comunhão íntima do que em 10 anos de pregação pública. No século XX, David Yong-Shu de Seul, Coreia do Sul, hoje o pastor da maior igreja do mundo, também seguiu o exemplo dos grupos pequenos da igreja no Novo Testamento. Eu creio que a estratégia do nosso Senhor para o preparo para a colheita continua a mesma. Ele quer usar crentes comuns que encontraram um Deus extraordinário para se reunir como famílias espirituais nas casas onde serão discipulados e treinados, preparando-os para a colheita. Muitos cristãos hoje estão com sede desse grande fluxo de vinho novo, novos crentes sendo derramados para o seu reino. Deus está colocando um desejo no coração de pais e mães espirituais para receber esses crentes no reino e treiná-los como filhos e filhas espirituais. Grupos pequenos provêm uma estrutura ideal para esse tipo de treinamento. A célula deve ser uma família espiritual com os líderes e outros pais e mães espirituais no grupo, assumindo a responsabilidade de treinar os filhos espirituais. O propósito de um grupo pequeno é desenvolver e produzir cristãos maduros. Quando um jovem e uma jovem vêm junto para o altar da igreja para se casar, existe uma expectativa de que no tempo oportuno eles terão filhos. O mesmo princípio aplica-se às famílias espirituais. Quando as pessoas amam a Jesus e ao seu próximo de maneira profunda, certamente surgirão novos filhos espirituais. A expectativa é que esses filhos vão crescer e também se reproduzir. Os cristãos maduros serão os pais espirituais desses filhos espirituais. Mais cedo ou mais tarde, os filhos vão crescer e começar suas próprias famílias. Embora as células, os grupos de estudo bíblico ou os outros grupos pequenos sejam odres maravilhosos para a paternidade espiritual, eles em si mesmos não são a resposta. Em outras palavras, não é a estrutura em si que é importante, mas os relacionamentos que ocorrem dentro do seu perímetro. Se as pessoas no grupo pequeno não praticam a paternidade espiritual, elas logo podem achar que seu grupo está se tornando entediante, sem vida, como qualquer outra estrutura. A vida vem por intermédio dos relacionamentos ativos entre pai, filho, mãe, filha, que devem ocorrer dentro do grupo. A necessidade do momento. Muitas igrejas estão acordando para a necessidade do momento. Elas estão provendo grupos pequenos em que os relacionamentos podem ser estimulados e pessoas podem crescer espiritualmente. Nos grupos pequenos, as pessoas oram juntas e procuram alcançar outras pessoas para Cristo. Os crentes praticam a hospitalidade em suas casas e conhecem uns aos outros como pessoas reais. Cada crente assume a responsabilidade de ajudar um cristão mais novo a crescer em sua nova vida em Cristo, quando se encontra para orar, estudar a Bíblia e discutir questões da vida. A verdadeira paternidade espiritual ocorre quando os crentes são discipulados ou estão discipulando outros. Isso força consumidores ou espectadores antigos a se tornarem pais espirituais ativos. Em seu livro, O Líder da Vanguarda, Frank Damasio ressalta este aspecto. O consumismo religioso provoca ou induz a igreja a dirigir suas energias para satisfazer as expectativas dos membros como se eles fossem meros consumidores. Melhor seria se a igreja concentrasse sua energia em cumprir o propósito principal de Deus, ou seja, desenvolver crentes maduros e alcançar o mundo com o Evangelho. Cada santo pode ser pai ou mãe espiritual.
Meu amigo Jim Pesce começou uma nova igreja, a Harvest Family Community Church, em Kilwai, Ontário, em 1996. Jim e sua esposa Deb estão comprometidos em praticar os princípios da paternidade espiritual. Mais de 84% dos membros dessa igreja são crentes novos que chegaram a Jesus depois que a igreja começou. Eles já têm 10 grupos pequenos, famílias, em que ocorre a paternidade espiritual. Jim e Deb têm se dedicado a mentoreá-los para que esses filhinhos possam um dia se tornar pais e mães espirituais para outros. O seu testemunho pessoal nos mostra como eles começaram do zero, treinando novos crentes a ser pais espirituais. Minha esposa Deb e eu temos descoberto que são aquelas pessoas a quem servimos como pais espirituais que levam o Senhor a sério na sua devoção e ministério quando nos multiplicamos por meio delas. Assim, no início da nossa nova igreja, Deb e eu gastamos a maior parte do nosso tempo com cerca de 6 casais novos na fé. Não só ministramos como equipe, mas escolhemos passar tempo livre juntos de maneira agradável. Isso é importante. A maioria dos cristãos novos precisam de mais cuidado e apoio do que instrução. Também descobrimos que aqueles que levamos a Cristo são os que estão mais próximos de nós. Eles têm o nosso DNA espiritual. Eles compartilham da nossa visão, dos nossos corações e têm a nossa completa confiança. Visto que somos como uma família, existe muito espaço para aceitação, correção, paciência, para cobrir as muitas ofensas que causamos um ao outro. Eles precisam saber que estaremos com ele ao longo do tempo e vamos aceitá-los com todos os seus defeitos e pecados. Nós os amamos por aquilo que eles são, não por aquilo que eles podem fazer por nós. Nós acreditamos neles. Somente ao gastar tempo com outros, eles podem compreender o nosso espírito. Nossa paixão se torna a paixão deles à medida que caminham conosco em situações de ministério. A maior dificuldade que enfrentamos como pais espirituais é precisar dizer não para muitas outras vozes exigentes que nos impedem de gastar tempo qualitativo com aqueles poucos a quem estamos servindo como pais espirituais. Estar ocupado demais é o maior vilão da paternidade espiritual. Nos últimos 4 anos desse ministério de paternidade espiritual, multiplicamos as nossas células e hoje temos 22 pessoas capazes de liderar e fazer crescer uma célula. Isso mostra o poder de mentorear, considerando que iniciamos com um grupo em que a maioria era de crentes novos. Como consta no nome, Harvest Family Community Church, igreja e comunidade família da colheita. É uma família espiritual que consiste em pais e filhos espirituais. Eles descobriram que cada santo é chamado para ser pai ou mãe, à medida que cresce para a maturidade espiritual. Omar e Pat Bailey, que serviram durante os últimos 7 anos como missionários na Áustria, são um casal que ajudou uma igreja a crescer ao servir como mentores de vários jovens da Universidade de Viena. Esse pequeno grupo de estudo bíblico expandiu quando os Bailey se tornaram os pais espirituais dos crentes jovens subsequentes. 4 anos depois de iniciar o ministério de grupos pequenos, eles me convidaram para dar um seminário de treinamento. Fiquei impressionado, eles tinham 400 pessoas participando de 36 pequenos grupos de famílias espirituais, espalhados pela sua cidade. Havia 75 líderes de jovens participando desse seminário que já estavam gerando seus próprios filhos espirituais. Essa igreja, que tem dado prioridade à paternidade espiritual, se tornou a maior igreja livre da história da Áustria desde os dias da Reforma, e isso em 4 anos. O tempo de Deus para a paternidade. Enquanto a terra durar, de Gênesis 8:22, haverá estações do ano. A vida é repleta de estações. Eu nunca me atreveria a nadar em um lago no nosso inverno gelado na Pensilvânia. Simplesmente é a estação errada para fazê-lo. Semelhantemente, durante o verão, a minha pá para tirar a neve é guardada e eu não preciso dela até o inverno seguinte. Encontrar o tempo certo é fundamental. Jesus trabalhou na carpintaria do seu pai até o tempo designado pelo Pai Celestial para dar início ao seu ministério público. Jesus enfureceu os líderes religiosos dos seus dias pela sua afirmação de ser Deus, e eles queriam matá-lo imediatamente. Mas a sua hora ainda não havia chegado. João 7:30. E Jesus continuou a pregar até que chegou o tempo em que deixaria este mundo. João 13:1.
Abraão esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus, Hebreus 11:10. Mas ele viveu em tendas como um mero visitante porque o tempo da promessa de Deus ainda não havia chegado. Moisés deixou escapar o tempo de Deus por 40 anos quando matou um egípcio. Mas Deus deu outra chance a ele e o tempo oportuno ocorreu 40 anos mais tarde, quando o Senhor o chamou da sarça ardente para libertar seu povo da escravidão. O tempo de Deus para tornar-se pai ou mãe espiritual é crítico. O horário dele é muito melhor do que o nosso. Ele está muito mais interessado no processo do que no resultado final. Deus vê um diamante bonito em cada um de nós, mas Ele precisa tirar as impurezas em nossa vida para nos fazer reluzir, para tornar-nos semelhantes a Jesus. O lixo em nossa vida deve ser jogado fora para que Jesus possa nos moldar. Qualquer coisa que o Senhor achar em nossa vida que não se pareça com Jesus precisa ser eliminada. Tornar-se mais parecido com Jesus é uma jornada, não um destino. Ao longo do tempo, e às vezes por uma estrada esburacada, vamos ver os resultados. Deus quer usar-nos em nosso tempo de preparação. Precisamos certificar-nos de que temos óleo em nossas lâmpadas, como foi o caso das 10 virgens em Mateus 25. Precisamos ser fiéis para aquilo que Deus colocar diante de nós. O Senhor é paciente conosco durante o tempo da preparação. Quando entreguei a minha vida ao Senhor aos 18 anos de idade, passei um tempo precioso memorizando textos bíblicos, porque eu cria que poderia preparar-me para o meu futuro. Como casal recém-casado, minha esposa e eu fomos missionários para pessoas necessitadas na Carolina do Sul por um ano. Esse tempo de preparo foi inestimável porque aprendemos a praticar a compaixão e o serviço. Mais tarde, como pastor de uma igreja, eu estava sendo preparado para a minha função atual, como supervisor de uma equipe de pais e mães espirituais que estão a serviço de líderes de igreja de uma família internacional de igrejas espalhadas pelos 5 continentes. Eu tenho prazer em segurar meu neto em meus braços e olhar para o seu pequeno rosto e observar que ele está olhando atentamente para mim. Faço parte dessa herança biológica, mas qual vai ser a sua herança espiritual? Eu creio que ele vai experimentar esse fluir da bênção e da herança do pai para filho. Pela graça de Deus, ele vai desenvolver o coração de um pai como seu pai natural, e pais espirituais vão tomar tempo para mentoreá-lo espiritualmente. O desejo de Deus é que os corações dos pais se voltem para os filhos. Somente então veremos uma rica herança passando de pais para filhos, para netos, para os bisnetos e assim por diante. No próximo capítulo, vamos examinar algumas maneiras práticas de como desenvolver relacionamentos de paternidade espiritual, para que possamos passar adiante um legado e uma herança permanente.